Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje nós resolveremos dois exemplos já resolvidos anteriormente nas aulas de diagramas de blocos, porém utilizando o método matemático para a resolução desses exemplos. O nosso primeiro exemplo é o exemplo dado por esse diagrama de blocos, e o método matemático consiste em criar variáveis nas correntes que eu tenho desse diagrama e fazer as definições matemáticas relativas a essas variáveis. Então, para que isso seja feito, a minha variável x1 nesta corrente, vou definir aqui uma variável x2, a variável x3 e aqui a variável x4. No mínimo, para que você consiga resolver desta maneira, eu te aconselho colocar na saída dos pontos de soma variáveis e trabalhar com essas definições. Não é necessário que eu faça todos esses pontos. Por exemplo, a variável x3 é a multiplicação da variável x pela função de transferência a. Se você já sabe e consegue trabalhar dessa forma, você não precisa de uma quantidade de pontos muito grandes. O que eu indico para vocês é que vocês façam sempre a quantidade de pontos que os deixa confiantes e confortáveis para fazer, então, essas definições. Começando, eu vou aqui, então, definir o meu ponto x1. O x1, ele é o ponto x4 negativo, certo? Mais o x. O ponto x2, eu tenho, então, a função de transferência b de s, que multiplica o x1. Essa eu vou chamar de equação 1, essa aqui é a minha equação 2. A definição, então, do x3 é x vezes a função de transferência a de s, e a definição de y, ela vai ser igual a x2 mais x3. Por fim, a definição do x4, ela me dá que é y vezes a função de transferência c de s. E eu encontro, então, aqui 5 equações que eu posso trabalhar com substituições matemáticas para chegar na minha relação y sobre x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é substituir a minha equação x4, que seria a minha quinta equação, na primeira equação. E isso vai me resultar em um x1 igual a menos y c de s mais x. Se eu substituir essa equação que eu encontrei para x1 na minha equação 2, eu tenho, então, que x2, ela é igual a bs, que multiplica menos y cs mais x. E aí, eu tenho uma definição, então, aqui de x2, toda em termos das minhas funções de transferência e das variáveis x e y. Eu posso utilizar essa equação 4 agora, substituindo a definição de x3 nela e a definição de x2 nessa mesma equação. Eu vou ter, então, que y é igual a x2, que é o bs, que multiplica menos y cs mais x, mais o x3. O x3, pela equação 3, é x a s. Eu vou isolar o y de um lado e o x
do outro lado, eu tenho, então, aqui 1 mais, porque esse sinal passa a ser positivo quando eu passar ele para a esquerda, BS, CS, e aqui eu tenho, então, BS mais AS. Isso me dá a função de transferência y sobre x, sendo BS mais AS, dividido por 1 mais BS CS. Assim, nós definimos, então, essa relação entre y e x. O nosso exemplo 2, eu tenho também um exemplo que já foi resolvido anteriormente, onde eu tenho duas entradas e eu quero encontrar as duas funções de transferência de cada uma dessas entradas. Eu farei isso da seguinte maneira: eu vou primeiro definir os pontos que eu tenho nesse diagrama, e aí, para cada uma dessas funções de transferência, eu vou zerar uma das entradas e definir a relação da outra, e posteriormente zero a outra entrada e defino a relação da entrada que eu trabalhei diferente de zero. Vamos começar com a definição dos pontos. Eu vou tentar encontrar menos pontos dessa vez. Então, eu vou colocar aqui x1, certo? E esse é o meu ponto x2, e nós vamos trabalhar com esses pontos no meu diagrama de blocos. O x1, ele é a função CS multiplicada pelo G6 negativa, mais o C do set point multiplicado pelo G1. O x2, ele é a função L multiplicada pela função de transferência G5, mais o x1 multiplicada por essas três funções de transferência que estão em série. Certo? Eu tenho ainda uma outra definição. O C, ele pode ser definido pelo x2, que multiplica a função G4. Essas três serão as minhas equações aí para eu trabalhar nesse sistema. Então, eu tenho aqui equação 1, equação 2 e equação 3. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é o L igual a 0, para que eu consiga, então, trabalhar com a minha função de transferência CS, C do set point. Para isso, então, aquele conjunto de equações, ele vai ficar o seguinte: x1, ele é menos CS G6 mais o C do set point vezes o G1. E essa é a minha primeira equação. A segunda equação do x2, ela é x1, GC, G2, G3. E a última função, que é o C, é o x2, G4. Notem, então, que das equações originais, o termo que multiplicava o L aqui, ele desaparece, já que o L é 0. Nesse caso, então, eu vou substituir o x1, que é a minha equação 1, na equação 2.
E isso vai resultar, então, em um x2 igual menos CSG6 mais C do set point G1, isso tudo multiplicado por GC, G2 e G3. A minha equação de x2, ela vai ser substituída na minha equação 3. E aí, eu tenho que C, ele é igual menos CS, G6, mais C do set point, que multiplica G1, vezes o GC, G2 e G3. E isso tudo é multiplicado pelo G4. Se eu isolo C de um lado e isolo o set point de outro, eu vou ter a seguinte relação. Esse passa para cá positivo, então eu vou ter 1 mais G6, que multiplica GC, G2, G3, G4. E do outro lado, eu tenho G1, GC, G2, G3, G4, isso tudo multiplicando C do set point. Feito isso, nós vamos, então, isolar C sobre set point, C do set point de um lado e as funções de transferência do outro. Então, isso vai me resultar em C sobre C do set point igual a G1, G2, G3, G4, GC, dividido por 1, mais G6, GC, G2, G3 e G4. Para encontrar a função de transferência relativa a L, eu tenho que fazer o C do set point igual a 0. E aí, eu vou encontrar, então, C sobre L. Quando eu faço isso, as minhas equações, elas se tornam menos C, S, G6, X2, L, S, G5, mais X1, que multiplica GC, G2 e G3. E eu tenho ainda o C sendo X2, G4. Novamente, 3 equações. Eu vou substituir a primeira equação na equação 2. Isso vai me dar que x2, ele é igual LS G5 menos CS G6, GC, G2, G3. Esta definição vai ser substituída na equação 3, que é a equação para o C. E isso vai me dar, então, que C é igual LS G5 menos CS G6, GC, G2, G3, isso tudo multiplicado pelo G4. Se eu isolo, então, o C de um lado, isso vai resultar em 1 mais G6, GC, G2, G3
G4, isolo o L do outro lado, eu consigo, então, chegar à minha relação C sobre L, que é G5, G4, sobre 1 mais G6, GC, G2, G3 e G4. Se eu adoto que essa função C sobre L é o que eu chamo de GL, e a função C sobre C do set point é o que eu chamo de G7, a minha variável C, ela vai poder ser representada por um GL que multiplica a variável L, mais um G de set point que multiplica o C do set point, e isso é um somatório. Nós finalizamos aqui a resolução dos exercícios. Eu sugiro que vocês tentem resolver sempre os exercícios pelos dois métodos, o método gráfico e o método matemático, para que vocês possam trabalhar aí as diferentes abordagens em diagramas de blocos. Obrigada, bons estudos! Obrigada, bons estudos!